Pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal aí de casa. É muito legal fazer esse trabalho que a gente vai fazer aqui com pessoas que já participaram tanto, porque eu não vou ficar aqui falando sozinha, né? Eu vou provocar vocês e a gente vai junto caminhar aí pelo tema e deixar aí algumas provocações, algumas sugestões, e daí para poder contribuir efetivamente com você que está em casa. Na verdade, é isso que eu quero, tá bom? Quando a gente pensou num tema, a gente pensou num tema que aparentemente simples, né? Mas que a gente sabe que todo mundo pode se desenvolver ainda mais, né? Cada vez mais. Então é isso, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos ver. Ah, funcionou. Bom, a Karen já me apresentou, né? Mas eu vou falar muito pouquinho. Na verdade, eu sou uma pessoa. Eu até estava conversando com uma amiga nova e contando que toda a minha trajetória profissional começou. Eu comecei como professor de educação física, trabalhei com desempenho esportivo, até parece estranho, né? Mas no meio do caminho me chamaram para ser gerente de um lugar e eu fui fazer administração. E aí eu me apaixonei por recursos humanos e percebi que aquilo que eu trabalhava lá no físico, né, a busca do bem-estar, a pessoa melhorar o seu desempenho, melhorar habilidades aí, né, corporais, era muito semelhante ao que eu podia fazer em termos de ser suporte, de apoiar, de instigar, né, de oferecer para os outros. E nessa jornada, eu fui trabalhar na área de assessoria de recursos humanos e vim parar na escola Machado de Assis, por isso que algumas pessoas aí já me conhecem, bastante gente, né? E também entrei para a educação, que também tem a ver com essa questão de acreditar que a pessoa pode ser todo dia melhor que ontem, todo dia eu posso desenvolver uma habilidade nova, e me aprimorar, e isso estar presente. Então, é por tudo isso que eu sou apaixonada. Inclusive, ela falou que eu fui ser alquimista, isso e aquilo, porque na educação e trabalhando com recursos humanos, eu tinha também que me cuidar. E nessa busca do meu desenvolvimento, eu fui aprendendo, fui vivenciando, experimentando técnicas, e aquelas que realmente fizeram sentido para mim, que aceleraram o meu processo, eu fui aprender. Então, hoje, já há 2 anos, não estou mais na escola, mas eu atendo aí as pessoas. E também em equipes, né? Trabalho em algumas empresas desenvolvendo as equipes, mas com toda essa minha bagagem, minha experiência, os cursos e etc. E acredito em muitas coisas, né? Além da capacidade do ser humano de se desenvolver, no princípio da cooperação, da comunicação não violenta, é isso que eu acredito. Então, é isso que eu vou trazer hoje um pouquinho para vocês. Sejam todas e todos aí de casa também muito bem-vindos. Agora, eu queria saber um pouquinho sobre vocês, tá? Então, assim, primeira coisa, né? O que motivou você para estar aqui? Numa palavra. Ah, não tinha nada para fazer em casa? Não, mentira, né? Como a Karen falou, a gente deixou muita coisa para estar aqui, né? Todo mundo abdicou, abriu mão de algo. Não, mas eu fiquei curiosa, alguém me mandou. O que foi que motivou vocês? Numa palavra. Podemos? Não precisa ter uma ordem, não. Fala um de cada vez. Ok. Ok. Bacana. Autocuidado. Tema chamou atenção. Eu precisava estar aqui, né? Ah, mentira. O pessoal da CE precisava estar aqui, né? Estão trabalhando, né? Não. Vamos lá, gente. Vocês, quem daqui já ouviu falar em comunicação não violenta? Bastante gente, tá? Já ouviu falar. Agora, uma pergunta que não quer calar, tá? Dessas que já ouviram falar, quem pratica os princípios dos pilares da comunicação violenta, ou pelo menos tenta? Ah, tá. Tenta. Mas porque, na verdade, gente, vocês vão ver,
Para quem nunca viu, vai ter acesso agora. E para quem já conhece a técnica, vai perceber que é uma coisa que eu consigo, se eu treinar diariamente, se eu for amorosa comigo, devagarzinho, eu vou conseguir desenvolver essa habilidade. Tá? Mas eu precisa realmente que eu faça isso diariamente. Né? Ele exige uma certa prática. Porque se eu não fizer, eu vou no automático, e meu automático está carregado, né, de crenças, ele está carregado de alguns medos, de alguma forma que eu aprendi a lidar com isso, que nem sempre é a melhor forma. Tá? Mas eu preciso praticar, tá bom? Bom, a comunicação assertiva foi a forma com que a gente divulgou, né, uma comunicação assertiva e empática, para construir pontes. Gente, vamos só... Assertividade é o ato de eu falar aquilo que eu penso de uma forma clara, segura e também saber ouvir, porque a pessoa que é assertiva, ela defende o ponto de vista dela, mas ela está aberta para ouvir o do outro. Então, mas na verdade é essa coragem, né? E a empatia... Nesse caso da CNV, a gente vai perceber que o exercício da empatia ele começa comigo mesma. Eu preciso aprender a ser empática comigo, a compreender o que eu estou sentindo, compreender o que está por trás do que eu estou sentindo. E quando eu faço esse exercício, provavelmente eu vou ter mais sensibilidade para ser empática com o outro, sem julgamento. Então, essa comunicação é uma comunicação que defende o que você pensa, de uma forma mais tranquila, respeitosa, e realmente de uma forma empática, né? Então, por que essa comunicação, né? O que ela vai te ajudar? A sair da desconexão para a conexão, a ser mais assertivo com você mesmo e com o outro, a desenvolver uma empatia genuína. O que eu chamo de empatia genuína? Que é aquela compreensão de que o outro está pensando e agindo desse jeito por conta das necessidades dele, por conta do histórico dele. Eu não tento interferir nisso, eu simplesmente compreendo. Ok? Ajuda a gente a reduzir os conflitos, ajuda a gente a melhorar orientações e feedback, melhorar as relações intrapessoais e também a interpessoal. Ontem alguém me perguntou, a Nila me perguntou, Rose, explica num áudio rápido por que da comunicação não violenta, por que esse tema, né? Como que isso pode ajudar as pessoas, né? E aí eu queria partilhar um pouquinho por que pode ajudar as pessoas. Na verdade, comunicação é o ato de eu tornar comum algo que eu estou querendo dizer. E eu só torno comum se o outro me ouvir. Então, quando eu desenvolvo uma comunicação que é mais eficaz para isso, que benefício eu tenho? Como pessoa, eu vou conseguir compreender melhor as minhas emoções, verbalizá-las, vou experienciar um esclarecimento claro do que eu penso. Com a outra pessoa, provavelmente, eu vou sensibilizar mais a pessoa para o que eu estou falando, então eu vou orientar melhor em termos profissionais. Eu vou conseguir dar feedbacks que sejam construtivos, efetivamente. Eu vou conseguir resolver meus problemas mais facilmente. Eu vou conseguir intermediar conflitos, porque eu estou fazendo esse exercício. Então, eu vou ganhar tempo e vou ser mais eficaz nos meus negócios. E na vida pessoal? Puxa vida! Na vida pessoal nem se fala, né? Se eu reduzir conflitos, se eu deixar as coisas mais claras, eu ganho tempo, eu reduzo o estresse, eu reduzo os meus, sabe, as coisas que me tiram do eixo, né? Que me desequilibram, que gastam, tomam o meu tempo. Então, é para isso que é legal a gente olhar para essa técnica. Tudo bem, pessoal? Bacana. Bom, os benefícios são inúmeros. Agora, eu quero a ajuda de vocês, tá? Por que vocês acham que essa técnica, né, criada por essa pessoa, daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo para você, o Marshall, por que essa técnica
Ela diz comunicação não violenta. Vocês sabem por quê? Olha, gente, não existe, vou falar como professora, como eu sempre falei para vocês. A gente tem um conhecimento sobre isso, né? Às vezes a gente quer acertar, né? Mas aqui não tem certo e errado. O que vocês acham do porquê não violenta? Respeita o outro também. Porque quando eu não sou violenta, eu respeito as minhas emoções e respeito a emoção dos outros. Isso. Ok. Quem mais, gente? Não violenta no sentido que você mesma falou de ter mais assertividade na comunicação. Não violenta, assim, fazendo com que cada pessoa analise um pouco do que vai falar, as palavras que vão ser utilizadas, para que no final dessa comunicação tenha mais assertividade, mais clareza por parte da pessoa que vai estar ouvindo. Perfeito. Esse é o objetivo. Que mais, gente? Não violenta por conta de você. Quando você não é violento na comunicação, você consegue ouvir o que o outro está falando, interpretar aquilo e sem reagir, porque quando é acredito eu, uma comunicação violenta, é uma comunicação reativa. Então você ouve e você reage de forma violenta. Então você ataca o outro só porque ele não está falando aquilo que vem de encontro às suas expectativas. Como é que é seu nome? Oi, Luciana, vem aqui, vai. Gente, ela trouxe uma coisa, tudo que vocês trouxeram faz muito sentido, tá? Mas ela trouxe, talvez, a grande chave da história, tá? Porque, às vezes, a gente fala assim, não vamos ser violenta, porque a gente quer ser bonzinho. Não vamos ser violenta, porque nós queremos, sei lá, ganhar o prêmio Nobel da bondade. Não é nada disso. Rose, eu queria também colocar o pessoal que está no online sobre essa pergunta. A Ana Luísa Fabre fala, porque ela respeita nossos limites e os do próximo, usa a empatia como artifício. E a Cristiane disse, porque ela busca um acordo ao invés de imposição. Ah, perfeito, perfeito. É isso aí, pessoal. Só mais uma coisinha, como a gente está com o pessoal de casa, eu levo o microfone até vocês para que eles também ouçam vocês, tá? Porque senão a gente fala baixinho, a gente escuta aqui, mas eles lá de casa não escutam, tá? Por isso a necessidade do microfone. Tá bom. É isso mesmo. Nós vamos falar já sobre isso. Quer dizer, por que o não violento? Tudo que vocês trouxeram faz sentido, mas vamos entender assim de uma forma... Vamos entender como o cérebro funciona e como isso funciona para quem está recebendo. Só que antes da gente ir para esse passo, eu queria outra curiosidade de vocês. Para vocês, o que é ser violento na fala? Quando eu sou violenta, de repente eu posso ser violenta, suavezinha, assim, do jeito que eu estou falando? Eu posso ser violenta? Então vamos lá, o que é ser violento? Eu imagino que mesmo que seja de forma suave, que é o que a gente chama do passivo-agressivo, né? Quando uma pessoa é violenta, ela faz com que a outra pessoa não entenda com clareza e, como ela disse, né, como a Lu disse, já reaja de uma forma inesperada. Então, quando eu sou violenta, eu não preciso estar gritando e desbravejando. Eu posso utilizar uma fala muito sutil, mas talvez cínica, sarcástica, ou talvez impondo algo que não respeite a sua vivência, a sua individualidade. E aí, então, se eu falo, você reage e você só tem uma... Quando a violência existe, a outra pessoa só tem uma opção, que é tipo, ou brigar ou ceder. E a comunicação não pode ser isso. Então, na verdade, a gente poderia, da sua fala aí, me ajuda. Então, quando eu sou cínica, eu estou sendo violenta. Quando eu uso de sarcasmo, eu estou sendo violenta. Que mais, gente? Vou falar o pessoal de casa enquanto o pessoal decide aí, hein? Quando é estúpido, usando palavras agressivas. Essa é a Débora que está falando. E a Marta Rocha disse, falar em tom alto. Então o tom de voz, as palavras agressivas também são violentas.
mesmo quando você fala com palavras suaves, você desmerecer o outro. Por exemplo, de repente eu quero que o trabalho seja feito de uma maneira diferente, e ao invés da comunicação ser assim, olha, desse jeito seria melhor, tá? A pessoa fala, você não sabe fazer nada, você fez uma porcaria de trabalho. Na verdade, eu desmereci e julguei, né? Eu desmereci e julguei. Então, gente, ó, quando eu julgo, quando eu acuso, quando eu rotulo, quando eu grito, quando eu culpo, quando eu ordeno, eu estou sendo agressiva. Mesmo que de uma forma suave. Então, o jeito que eu começo a fala, por isso que eu falei para vocês que é uma coisa de se exercitar, porque a forma com que eu começo, ela vai determinar se aquilo está sendo violento ou não. E aí, por que que eu não devo fazer isso? Já falamos que não é para ganhar o prêmio de bondade, não. Na verdade, é para a gente conseguir ser ouvido. E por que que eu devo fazer isso? Porque o nosso cérebro, quando ele ouve um julgamento, quando a gente está sendo rotulada, eu paro de ouvir, porque é um sistema de defesa do cérebro, e vou me concentrar no que eu vou dizer. Então, eu vou articular internamente a resposta. Então, eu parei de te ouvir. Ó, já foi por água abaixo o objetivo comunicação, porque a pessoa não está me ouvindo. Ela está articulando o que ela vai responder. E às vezes, se a pessoa for mais agressiva, ela já vai reagir, ela vai ser tão rápido que na hora ela vai te interromper. Ah, tem gente também que não vai falar nada. Mas ela também não te ouviu. Porque ela ficou, puxa vida, estou sendo sacaneado, nossa, por que falou isso dessa forma? Então, neste exercício, ela não te ouviu mais. Então, o que acontece, então? Ó, o outro não ouve, ele foca na defesa dele, ou ele articula um ataque, tudo isso acontece muito rapidamente, ou então ele paralisa e ele não vai fazer. Mas o mais importante a gente entender é que a comunicação não aconteceu. E basta a gente pensar na gente, né? Quando alguém é muito agressivo com a gente, quando alguém já começa a fala nos julgando, a nossa reação é essa. E, gente, não adianta, porque, na verdade, é a defesa, é uma defesa. Dá para mudar isso? Dá. Mas você vai precisar exercitar, entendeu? Tá bom. Tá. Eu estou escutando você falando, Rose, e eu estou vendo tudo isso muito no meu relacionamento com meu marido. Porque é exatamente isso. Às vezes, não é que o tom de voz ali está num tom de voz de briga, de grosseria. Mas, às vezes, ele está ali falando, e eu já estou preparada com o que eu vou devolver para ele. E, às vezes, eu vou e corto. Não espero terminar. Eu já estou ali cortando o que ele está falando. E acontece isso também da parte dele comigo. Então, assim, eu vejo mais no meu relacionamento do que, vamos supor, com a minha família ou com amigos. É algo assim que eu nem sabia que tinha esse termo, né, comunicação não violenta, mas que faz todo sentido. É muito fácil de acontecer e de ver isso no dia a dia. Perfeito. E tem coisas lá de casa, né? Nila, tem comentários lá? Não, pessoal, pode comentar aí que a gente vai estar de olho. Desculpa, eu não estou tão acostumada aqui, mas a gente vai tentando, vai se adaptando. Tem só uma questão da Luciana, que foi da pergunta anterior, que é não dar permissão ao outro para falar. Né? Mas aí já estamos seguindo aí o... Tá bom, tá bom. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá. E quem criou essa técnica foi Marshall Rosenberg, um americano, tem vários livros escritos, é uma teoria bem bacana, tem muitos vídeos, dá para fazer vários cursos gratuitos, inclusive, sobre isso, e tem hoje uma biblioteca bem bacana para a gente poder compreender. Ele, na verdade, gente, ele não criou a roda, não, tá? Ele pegou os princípios da comunicação, compreendeu
toda essa dinâmica do interlocutor, compreendeu essa dinâmica e criou uma estratégia, tá? Uma técnica. Aqui, hoje, eu vou trazer os 4 principais pilares dessa técnica, porque, na minha percepção, se a gente refletir sobre um deles, a gente já melhora a comunicação. Mas é claro que a técnica é muito mais abrangente, tá? Tem várias coisas que ele traz, principalmente no primeiro livro, né, que é editado no Brasil, ele traz como princípio. Uma das coisas interessantes, que eu acho que vale a pena para a gente refletir, é que toda vez que existe um conflito, mesmo um conflito interno, algo na gente, internamente, ou um conflito numa discussão, é porque existem necessidades de ambas as partes não atendidas. E aí, compreender isso, mesmo que eu não consiga colocar em prática, compreender por que eu fiquei tão brava com aquele funcionário? Por que eu fiquei tão brava com meu marido? Por que eu fiquei tão brava com aquela parceira? Se eu compreender que necessidade não foi atendida, para eu ter aquele sentimento de raiva, eu já começo a entender melhor como falar e o que falar. E também, quando eu entendo isso em mim, eu começo a entender no outro. Por que o outro está tão bravo? Por que o outro está tão agressivo? Por que está tão triste? Algo não foi atendido. Talvez nem ele saiba ainda. É muito comum que a gente não sabe ainda disso. Quando acontece, a gente não compreende muito bem. Mas o fato é que existe sempre uma necessidade não atendida. Isso já é uma coisa que traz presta atenção, que daí a gente vai começando a compreender. Ter uma comunicação não violenta é base de negociação. Porque quando eu falo a palavra negociar, é algo que é bom para ambas as partes. E para ser bom para ambas as partes, eu preciso saber qual é a necessidade do outro, eu preciso deixar claro qual é a minha, para que esse acordo contemple totalmente ou parcialmente os dois. Então, com uma comunicação que não seja nesta qualidade, eu não consigo isso, porque eu nem consigo saber. E assim, gente, eu já conheço a comunicação, já fiz alguns cursos há uns 3 anos, e eu confesso para vocês que eu pratico, mas eu sei que não é fácil. E que, de vez em quando, a gente escorrega, e que, de vez em quando, a gente... Só que o grande lance é que é mais ou menos igual terapia, né? A gente escorrega, só que cada vez mais a gente fica em pé mais rápido. Né? Então, na verdade, a gente vai ganhando uma expertise. E até a própria reflexão de por que aquela comunicação não foi eficaz vai me trazendo habilidade para ser melhor depois. Então, não é simples, exige mudança de hábito. Por exemplo, as pessoas que reagem, né? É uma defesa da gente. A gente foi assim, às vezes, desde pequenininho. A nossa família era assim, foi assim que a gente aprendeu. Então, como às vezes é um hábito, exige... Todo mundo aqui já deve ter estudado sobre hábito. Eu preciso de muitos dias. O pessoal fala em 21 dias, imagina. Tem hábito aí que eu preciso uns 6 meses praticando todo dia para minimamente mudar. Eu costumo falar que um hábito... a sinapse cerebral é assim, aquilo que você está acostumado a fazer, mesmo que seja horrível, tem uma alameda. A sinapse cerebral lá na sua cabecinha é uma alameda larga. E o novo hábito é uma picadinha que você está tirando no meio da mata, que você parou de passar, o mato cresce. Então, por onde que é mais fácil andar? Pela alameda. Então, é isso, tá? Bom, nessa técnica, eu gosto de trazer isso porque é o lúdico dele, né? Ele diz que existem 2 tipos de comunicação que são representados pela girafa e pelo lobo. A girafa, né, ela é grandona, o pescoço é grande, ela enxerga longe, então ela é mais conciliadora, ela vê mais longe, né? Ela enxerga melhor a situação, então ela consegue ser mais justa, talvez. Né? Ela consegue ser mais justa com ela mesma e com o outro. E o lobo representa
A nosso momento que a gente reage, né? Que a gente acusa, e que a gente julga, que a gente é autoritário. Galera, todo mundo aí é lobo e girafa. Nós temos momentos lobos e momentos girafas. E tudo bem também, tá? Porque não dá para ser só um ou outro. A ideia é a gente conseguir ser um pouquinho menos lobo. Embora que, às vezes, uma rugidinha do lobo é importante para se defender. Mas saiba que você só está se defendendo, tá? Você não está alcançando o objetivo da comunicação, você só está se defendendo. E aí, gente, vocês se identificam com as duas figuras? Ou vocês são mais uma coisa, mais outra? Como é que é isso aí? E você aí de casa? É mais lobo, é mais girafa? Rose, engraçado que, assim, por um bom momento, um bom período, eu me vi muito lobo. Ou, como tem o livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, daí continuava correndo com o lobo, querendo morder todo mundo e tal. Mas porque parece que, às vezes, a gente passa por situações em que a gente entra na defesa e a defesa fica automática. Então a gente começa a ser rude, né? Eu falando, né, na primeira pessoa, eu era rude ou agressiva ou coisa nesse sentido, porque eu precisava sobreviver. Então a gente entra nesse modo sobrevivência e fica tão enrijecida, e aí para depois eu entrar em contato com o meu feminino de novo, para eu melhorar nas relações. Aí foi um processo de desconstrução, de deixar esse lobo vir, porque daí o que eu penso que às vezes o problema é você ir para o outro extremo. Você ficar só assim, ai, tudo bem. A pessoa vai, eu vou, né? Então, muito obrigada por você ter me mandado. Tem que aprender a ponderar as coisas, né? Saber que hora ser cada um. Estou aprendendo, não é fácil. Eu quero comentar uma coisa que eu e a Karen, antes do início, a gente estava aqui conversando sobre, por exemplo, a questão, nós estamos falando de um grupo de empreendedorismo feminino, né? E a gente estava conversando sobre as lutas que todas nós temos que ter para sermos empreendedoras, né? Infelizmente, nós ainda somos uma sociedade machista. Em alguns lugares, em alguns ambientes, eu sei que tem uma pessoa me ouvindo aqui, assistindo a gente, que está fazendo um trabalho com relação a isso. Em alguns ambientes, ainda é mais difícil você ser essa mulher, porque é um ambiente muito masculino, e aí a gente acredita que, para se defender, né, a gente precisa ficar mais agressiva. A gente não consegue encontrar um lugar onde eu não preciso ser agressiva e vou me colocar. Então, eu vou para essa agressividade. E aí, se isso vira um hábito, vira uma... meu estado natural de reagir fica realmente mais difícil. E aí a questão, eu costumo falar isso muito, principalmente para as pessoas que eu trato individualmente, é assim. A gente pode ser o que a gente quiser, inclusive a gente pode escolher continuar sendo agressiva. A pergunta que você tem que fazer para você é se você está alcançando seus objetivos com isso. Se você não está, você tem que refletir como é que você chega nesse lugar. Porque o que adianta eu ser brava, eu não levar desaforo para casa e não alcançar meus objetivos? Essa é a questão. Rose, a Luciana falou aqui, né? Não dar permissão, quando não penso, sou loba, mas quando mais calma, a girafa. Cadê? E viramos uma caricatura do masculino, não é a nossa natureza. E a Débora diz, eu me tornei uma loba pela forma que cresci e vivi na vida. Foi uma forma de autodefesa. Agora, levando para a vida espiritual, tenho aprendido a me autocontrolar. É isso aí. Então, às vezes, a gente... Inclusive, por isso que eu disse que a empatia primeiro tem que ser com a gente. Porque não adianta você falar assim, putz, estou fazendo isso errado, sabe, vou me chicotear. Não. Teve um motivo. E, às vezes, a gente é lobo no dia a dia e teve um motivo e está tudo bem. A questão é sempre essa. Se eu quero o melhor resultado, eu vou encontrar esse lugar mais equilibrado. Chocada. É porque, antes de começar, a gente estava comentando sobre isso.
e eu estava falando para ela sobre o meu trabalho, que é exatamente isso. Eu fui contratada como administrativo, né, e faço a parte de departamento pessoal também. E aí, os funcionários são 4 homens. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande, então eu estou sendo bem lobo, porque senão eles não me respeitam. E aí, quando eu vi o tema, eu falei assim, eu preciso ir lá, cara, porque eu preciso aprender. Olha, mas você sabe que uma coisa bem bacana, se você começar a treinar isso, você vai perceber que você pode não ser violento e colocar eles no lugar com mais facilidade. É esse o meu objetivo aqui. Olha, é fato, tá? É que, na verdade, a gente acha, não, eu vou ser muito suave. Não, você não vai ser suave. Essa postura, né, de lobo ou girafa não tem a ver, muitas vezes, com a insegurança. Muitas vezes eu tenho receio de ser... Eu até sei essa linguagem, né, girafa, eu sei ser conciliadora, mas por receio, talvez, de ser de me sentir vulnerável. Eu tenho medo de me sentir vulnerável e, de repente, se aproveitarem de mim, então eu me coloco numa posição reativa e quase que de defesa. Exatamente. Para me tornar um lobo. E talvez eu não sei como que eu vou me movimentar nessa situação. Às vezes eu tenho uma expectativa muito alta em relação à postura do outro, então pode ser que o outro me machuque. Então eu já vou ser uma loba, porque talvez, né? Olha a carinha da loba, estou até com medo. Estou até com medo dessa loba. Mas você falou uma palavra que eu preciso falar aqui. Um dos outros princípios que Marshall traz é que vulnerabilidade é força. Compreender a vulnerabilidade é legal isso, porque a princípio a gente acha que admitir nossa vulnerabilidade, aquilo que eu tenho necessidade, aquilo que mexeu comigo é fraqueza. Não é. Só que é claro que precisa ser bem colocado, né? Por favor, eu quero ouvir. Eu gosto dessa construção coletiva. Porque me ocorreu aqui esse pensamento, principalmente depois que ela falou, mas eu já estava pensando sobre isso. O que eu vejo, e aí pode ser muito por conta da psicanálise, o que eu vejo é que a gente acaba sempre partindo de forma infantil, quando a gente não raciocina, né? Então, quando você falou sobre essa coisa do lobo, a Karen trouxe também uma história dela, para mim, o meu instinto primário ali, o meu primeiro impulso é infantil e, na minha infância, como quase todo mundo, eu era essa reativa, que grita, que chora e sapateia. Para aparecer ali... Ai, gente, desculpa, eu não gosto. Vou aqui do ladinho dela. E aí o que eu imagino sobre isso é que quando a gente vai trabalhando maturidade, não só o hábito, mas vai trabalhando maturidade, a gente entende que gritar, sapatear, espernear é ainda infantil. E aí, quando ela falou sobre essa questão de talvez ser uma gestora ou líder, ou, enfim, alguém, né, que precisa lidar com homens e tal, eu nem levo muito isso para a pauta de gênero. Eu acho que é muito mais essa questão da autoridade mal trabalhada. E por isso que muito da comunicação não violenta tem também na disciplina positiva. Você pode ver que uma mãe que grita e é autoritária nem sempre atinge o resultado, o respeito que ela quer com os filhos. E por isso a disciplina positiva vem trabalhando também das mães que falam: você vai fazer isso agora ou depois? Que na verdade, inclusive os adultos confundem isso. A comunicação não violenta tem a ver também com isso. Quer dizer, eu acho que eu vou ser respeitada se eu for autoritária. E aí você só é a criança que mais grita. E aí não é, né, a pessoa não está me respeitando, ela simplesmente está me obedecendo por medo. Né? É muito interessante essa colocação. Não, na verdade, gente, quando a gente tem essa oportunidade de troca, fica bem mais rico, porque quantos saberes, né? Quantas experiências junto. Quais são os 4 pilares que eu queria que vocês levassem? Inclusive, viu, gente, depois eu vou dar para vocês, eu fiz um resuminho. Depois você também pode pegar as apresentações, mas eu fiz um resuminho, principalmente desses 4 passos aqui, que seriam os pilares iniciais. O que ele diz? Quais são os 4 pilares? Observação, sentimento, necessidade e pedido.
né? O que é isso? O que ele diz? Se eu quero não ser violento, se eu quero formular a fala de uma forma não violenta, eu preciso observar o que está acontecendo. Só que, galera, vocês já perceberam que quando eu observo, vai muito deste meu olhar de quem eu sou. E é isso que eu preciso tirar quando eu estou observando. Então, sei lá. Uma pessoa chegou, eu marquei um compromisso com alguém, vou fazer uma coisa bem simples, tá? Marquei um compromisso com alguém e a pessoa chegou atrasado. Eu sou uma pessoa que me comprometo demais com o horário e com o que eu disse que vou fazer. Então, para mim, isso é uma puta de uma falta de respeito. Então, na minha cabeça, quando eu estou olhando aquela cena, está vindo todo esse meu julgamento. Porque eu não sou assim. Mas o que aconteceu? A única coisa que eu sei é que a pessoa chegou atrasada. Eu nem sei por que ela chegou atrasada. Eu não sei se tem um motivo justo, se não tem. O que eu sei, o que eu tenho de observação nesse fato? Sei lá, eu marquei 9 horas e a pessoa chegou 9h30, atrasada. É o que eu sei. Todo o resto é o peso do meu julgamento e da minha interpretação pessoal. E aí, da minha expectativa, da minha interpretação, do meu julgamento. E quando eu coloco isso na interpretação do fato, eu já carreguei aquele fato do que eu acho que deveria, do que eu acho que aconteceu, do que eu não faria. E aí, formular uma frase livre de julgamento já ficou mais difícil. Então, ele fala que o começo da comunicação não violenta está quando eu vou observar o que aconteceu, observar a situação. Tem uma empresa que eu trabalho, né, e a gente, dentre várias coisas que a gente trabalha nos encontros, o pessoal, por conta de conflito, a gente começou a trabalhar a comunicação não violenta. E a gente foi dando um exercíciozinho por vez. Aí teve um mês que eles só tinham que observar as coisas livres de julgamento. Eles falavam assim, Rose, é muito difícil. Mas eles perceberam que mesmo sem aplicar as outras fases, quando eles conseguiam, quer dizer, no lugar de eu falar para essa pessoa assim, mas você é folgado, hein? Você não sabia que nós tínhamos marcado tal hora, você chegou atrasado? Já começa por aí. Nossa, nós tínhamos marcado tal hora, você chegou esse horário. Aconteceu alguma coisa? Por quê? O que eu sei é que chegou atrasado, o resto eu não sei. Então, essa coisa de olhar para a situação e analisar sem julgar, sozinho já é um exercício maravilhoso para a gente fazer e tentar e ser mais assertivo. Porque é na observação que vem todo o nosso julgamento. E outra coisa, né? Eu não estou nem sendo empática com a pessoa, não estou sendo nem comigo, né? Quanto mais com a pessoa. Tudo bem essa fase? É difícil, mas ela é fantástica. Qual que é a próxima? A próxima é um exercício, até eu trouxe, tá? Porque eu não sabia quantas pessoas viriam, se dava para a gente brincar um pouquinho, né? É a gente aprender a nomear o que eu senti naquela situação. E por que isso é importante, né? Porque quando eu nomeio o que eu estou sentindo, eu vou compreender o que vem depois, a necessidade que não foi atendida. Então, assim, ó, o que aquela situação despertou em mim? Raiva. Nomear isso é muito importante, porque daí eu vou compreender a minha responsabilidade sobre aquilo também. Tá, eu senti raiva, mas eu informei sobre os prejuízos que seriam se atrasasse. Quer dizer, o que eu poderia ter feito para mudar essa situação? Mas você precisa aprender a nomear. E por incrível que pareça, gente, acho que aí o pessoal que trabalha com terapia de plantão pode falar com mais propriedade ainda, é muito difícil nomear o que eu estou sentindo. Por exemplo, às vezes acontece uma coisa, eu estou com ciúmes. Nossa, dizer que eu estou com ciúmes? Não, eu estou chateada. Não, a pessoa não consegue chegar no ponto. Então, isso é um exercício de empatia, de autoempatia. O que eu senti. Pode ser um sentimento que eu nem acho muito nobre, mas está tudo bem, gente. A gente sente raiva, ódio.
A gente sente tudo isso. Também a gente sente alegria, euforia, felicidade. A gente sente tudo isso. Admitir o que eu estou sentindo é fundamental. Então, assim, eu olhei para a situação sem julgar. Eu compreendi o que aquilo pegou em mim. O que eu estou sentindo visceralmente? Aí, lembra, gente, existe uma coisa por trás disso que eu estou sentindo. Existe uma necessidade minha que não foi atendida. Existe Vamos dar o mesmo exemplo do atraso. Quer dizer, eu fiquei com raiva. Por quê? Porque eu tenho essa necessidade de pontualidade, porque eu tenho uma necessidade de produtividade, porque eu podia estar fazendo outra coisa naquele tempo. Então, eu fiquei com raiva por isso. Então, a raiva ela tem algo por trás. Por que fazer isso é importante? Porque quando eu vou para a quarta fase do quarto pilar, eu tenho uma fala que é mais assertiva. Que fala é essa? Eu tenho que falar de mim. Olha, você chegou atrasado, ok, mas eu me senti bem chateada, porque eu sou uma pessoa extremamente produtiva, eu estava com várias coisas para fazer. Se eu soubesse que você ia atrasar essa meia hora, eu podia ter feito algumas coisas. Então, vamos combinar uma coisa? Da próxima vez, você me avisa se você for se atrasar. Eu resolvi meu problema. E eu não ofendi a pessoa. E provavelmente ela vai ficar bem chateada até. Ela vai ficar reflexiva. Porque eu falei sobre o que eu senti. E o porquê eu senti. E fiz um pedido para evitar que isso aconteça no futuro. Complexo, gente? Oi. Eu sou falante, né? Você sabe, eu sou de Gêmeos, comunicação, ela sabe meu mapa, sabe eu todinho. Eu li seu mapa. Então tá em casa. Tá, tudo bem. Falando de vulnerabilidade, eu estou no relacionamento, né, há mais de 3 anos, só que no começo do relacionamento, aquela fase que a gente quer ser aprovada, sabe? Que a gente faz de tudo para falar assim, olha, sou maravilhosa, tudo bom? Eu já sabia, isso já era claro para mim, mas eu precisava comunicar, né? E aí, acontecia que a gente combinava de sexta-feira à noite, ele ia dormir na minha casa ou ele me buscava para a gente ficar junto. E algumas sextas-feiras, ele não falava no WhatsApp, pessoal, não vou, tá? Nada. E eu lá arrumadinha, prontinha, e nada do ser humano. E aí, negócio de ciúme não é comigo, eu falo que eu não tenho agenda para ciúme, não sofro. Mas eu pensava, o que está acontecendo? Então, falando da comunicação não violenta, eu comecei a observar de fato a situação. Eu falei, gente, porque eu chorava, assim, sabe, assim, de escorrer. Eu falei, por que ele não veio? Eu chorava igual uma criança. Atenção, igual a uma criança. E aí eu observei a situação, levei isso para a terapia, porque eu não encontrava o ponto de dor, porque eu sofria realmente. E aí, o que eu observei nisso é que quando eu tinha 8 anos, aí é mais profundo, tá, gente? A CNV não é exatamente tudo isso, mas nesse caso foi um exemplo para mim. Quando eu tinha 8 anos, meus pais se separaram. E aí o meu pai ficava de me buscar aos sábados e meu pai não ia. E aí eu falava para minha mãe, eu já achava que eles tinham se separado por minha causa, porque como eu era, olha quanta coisa, só para vocês verem, olha quanta coisa tem dentro de um ser humano, né? Quando meus pais se separaram, tinha assim, ninguém gosta de você porque você é gorda, você é feia, então não sei o quê. E aí meu pai não ficava em casa, então eu achei que o motivo do divórcio dos meus pais era a Karen. Olha que coisa, né? Como Freud, tudo bom? Né? E aí, ponto. Então isso foi a questão do divórcio dos meus pais, eu me senti abandonada. Quando eu vou para o meu relacionamento com 32 anos na cabeça, o ser humano simplesmente não vai me buscar, eu volto naquela criança de 8 anos e choro copiosamente, me sentindo de novo abandonada. Então, quando eu consegui observar, sem julgá-lo, mas observando o que eu estava sentindo, o que estava doendo em mim, aí eu entendi, veio a luz, né? E aí eu falei com ele, eu falei assim, amor, olha, eu entendo que você tem seus filhos, isso e tal. Quando você não vai me buscar, ou quando você não me dá uma resposta, eu me sinto abandonada de novo. E isso dói muito em mim. Eu sei que é uma coisa que eu preciso curar, mas eu estou pedindo o seu apoio nesse processo. Então, quando você não vier me buscar, você pode, por favor, dizer não para mim
amor, eu não vou hoje. Porque daí eu peguei num ponto dele, ele tem dificuldade de dizer não. Ele procrastina a resposta até o último segundo que ele puder, para ele não precisar dizer, eu não vou. Então, chacoalhou em mim uma dor, mas eu precisei chacoalhar uma dor nele também. E aí hoje, graças a Deus, eu falo, amor, vamos dizer o que? Ele fala, amor, eu não vou. Eu falo, tá bom. Olha que liberdade, que coisa boa, né? E esse exemplo que você deu é perfeito. Porque você precisou entrar em contato com o que você estava sentindo, que necessidade era essa para você conseguir formular. E o que você falou também antes, né, é muito comum. Às vezes a gente começa uma relação, uma parceria, uma relação com um funcionário, com um companheiro, e a gente acha que a gente não pode colocar esses limites, a gente não deixa claro. Logo para frente, a gente vai reclamar que a gente é desrespeitado, inclusive. Só que a gente foi desrespeitado porque nós não deixamos claros os limites. Né? E eu posso deixar claro esses limites de uma forma suave. É que a gente, às vezes, tem a ideia, né? E também aí a gente vai entrar em outro tema muito profundo, que eu preciso agradar a todo mundo, né? Que a felicidade do outro é minha responsabilidade. Não é, gente. Até porque você vai ser muito eficaz na vida do outro se você estiver bem. Que daí você vai oferecer o melhor, você vai ser o melhor possível se você for você mesma. Se você aprender a se colocar de uma forma respeitosa, você vai conseguir ter melhores frutos. A pessoa vai saber aquilo que te agride, aquilo que te desrespeita, aquilo que não te desrespeita, e aí você vai construindo. Por isso que eles colocam que a vulnerabilidade é força. E é força nesse sentido. Se eu compreendo qual o meu sentimento e a necessidade, primeiro que eu vou ganhando autonomia emocional. Eu vou ganhando uma autonomia, porque eu vou compreendendo a minha responsabilidade sobre aquilo. Segundo, que eu vou conseguir fazer os pedidos para a pessoa que está interagindo comigo de um lugar que ela vai me respeitar mais. Porque eu não estou julgando ela. Porque eu poderia falar, nossa, mas você é super irresponsável de ter chegado atrasado. Puxa vida, às vezes aconteceu uma coisa super séria com a pessoa e eu não estou sabendo. E eu estou julgando. E a pessoa já não vai me ouvir mais. E o fato de eu adiar essa fala vai criando essa necessidade da gente explodir em algum momento. Por exemplo, o atraso. Eu não gosto que atrase, mas a primeira vez eu falo assim, não, a pessoa não sabia, mas eu também não falo. Mas tudo bem, hoje passa. Amanhã passa, depois de amanhã passa. Aí um dia a pessoa já me pega do avesso, que tem dia que a gente não acorda bem, aí você briga com a pessoa por todas as vezes, né? Porque a gente tem uma memória de elefante, a gente não fala, mas vai guardando. Aí você despeja, você desculpa, vomita na pessoa tudo, de todos os momentos que ela fez aquilo. Ela gruda na parede, feito uma lagartixa, porque ela se assusta, não te ouve e fala, você é maluca, né? Porque quantas vezes eu cheguei atrasado e você nunca falou nada? Quantas vezes o funcionário não fez do jeito que você queria e você não orientou? Ou porque ficou com raiva que você já tinha orientado, ou porque... Gente, às vezes a pessoa não aprendeu. Acreditem, eu sou professora, eu sei disso. Que às vezes você tem que explicar 10 vezes de caminhos diferentes. Vamos lá. A Cristiane disse, né, que a parte de identificar o sentimento realmente é muito difícil, como você citou, né? Que o exercício que você passou lá já resolve boa parte dos conflitos. Às vezes, nem nós mesmos sabemos o que estamos sentindo, né? Que é dar o nome aos bois, a Débora falou, né? Elas estão interagindo entre elas. A Ana Luísa disse que a Karen, você é maravilhosa. Eu quase perdi o amor da minha vida por causa da comunicação. Estamos trabalhando nisso atualmente. E sermos empreendedoras de sucesso é também ter sucesso em nossa vida particular. Com certeza. Nossa, super, super. E tem uma coisa interessante, gente. A gente vai indo para frente aqui, né? Tem uma coisa interessante... o pedido, né? Então, nós falamos da observação, nomear o que eu sinto, saber a necessidade que está por trás daquele sentimento, e aí eu consigo falar com a pessoa, né? Baseado em tudo que eu vi e falando sobre o que eu estou sentindo. Sabe, o que eu senti, por que eu senti e o que eu gostaria que a pessoa, a partir daquele momento, fizesse. Isso, gente, se aplica para todas as situações, com o seu funcionário,
sabe, com o seu parceiro, com a sua amiga, com todo mundo. Tá? E eu gostaria de situar algumas coisinhas aqui. Primeiro, que eu posso praticar CNV de uma forma silenciosa e solitária, diríamos assim. Eu não preciso que o outro pratique. Se eu me colocar desta forma, o outro vai ter uma reação diferente. Gente, é meio mágico, tá? À medida que você vai aprendendo, vai dominando, você vai conseguindo isso. Pois não, querida? Perdão, bom dia a todas, né? Eu estou aqui pensando em tudo que você está comentando e me ocorre o seguinte, eu li um livro um tempo atrás chamado O Corpo Fala, né? Então, por vezes, a gente tem na entonação da voz o que a gente fala, mas o rosto está falando outra coisa. Então, você tem a palavra, né? O que está sendo dito e o como está sendo dito. Na questão da... Aí, trazendo esse assunto para cá, na questão da comunicação não verbal, como é que a gente pode, né, com a tua experiência, né, com a tua expertise, trazer, conciliar nesse nível de consciência, né? Porque às vezes você está com um aluno, por exemplo, aquele aluno já... Aí você dá aquela virada de olho, né? Então você fala assim, ai, não, tudo bem, e só que o olho vai lá para cima. Você já falou muito mais, você já foi violenta na sua ação do que você pudesse imaginar. E isso está no subconsciente. A gente age dessa forma sequer, sem pensar. Com a tua experiência, como é que você pode trazer para a gente aqui, para as colegas, né, ou colegas que estão nos ouvindo, como é que a gente pode buscar conciliar e trazer isso no nível de consciência para que a gente seja efetivo na nossa comunicação? Pergunta de $1 milhão essa, né? De $1 milhão. Ó, eu vou dizer para você o que eu penso, tá, a respeito disso. Na prática, eu tenho 3 alunas aqui, 3, né? 3 ex-alunas. Apesar de eu sempre ser uma pessoa bem paciente para explicar, eu acho que em muitos momentos eu virei o olho também, né? Porque, na verdade, você acaba... Eu acho que o exercício da autoempatia e da empatia pelo outro vai fazendo você realmente alinhar o que você pensa, porque se a gente pensar em neurociência, como é que acontece as fases da aprendizagem? Primeiro, eu me percebo incompetente. Acontece alguma coisa, por exemplo, várias tentativas de comunicação e eu me percebo incompetente. Esse é o primeiro momento, eu me percebo incompetente. Aí eu vou começar a tentar exercitar o acerto. Nesse momento, é mais ou menos igual dirigir, né? No primeiro, todo mundo aqui já dirigiu, quando a gente começa a exercitar a direção, a gente precisa pensar, né? Nossa, agora eu preciso pisar na embreagem, para os carros que não são automáticos, né? Vou trocar a marcha, agora está na hora. Depois, isso vai no automático, porque você vira uma competente inconsciente. Né? Na primeira fase, você nem sabe que não sabe fazer aquilo. Depois, você vai passando por uma fase que você sabe que não sabe e precisa treinar. Depois você é uma competente consciente. Então, a sua ação ela existe, mas precisa de muita atenção sua até que isso fica natural. Então, por exemplo, as pessoas que têm uma consciência ambiental, elas... Sei lá no começo, de repente, você pegava um papel e tentava jogar no chão e lembrava para botar no bolso e achar um lixo. Hoje, a maioria das pessoas nem faz isso, já põe num cantinho para encontrar o lugar adequado. Você nem parou para pensar. Eu percebo que a prática desse tipo de comunicação, ela começa nessa consciência que você tem que, nesse racional, e só o momento em que você realmente desenvolveu muita autoempatia, empatia pelo outro, que você já alinha razão e sentimento, é que você vai, inclusive, mudar a questão corporal. Porque daí você não está fazendo uma coisa só porque aquilo é bacana. Você está fazendo uma coisa porque você acredita. Então, eu acho que é a prática que vai trazer isso, né? Que vai fazer com que esse corpo esteja alinhado com a sua emoção e com o que você está pensando.
Eu acho assim, quando eu conheci a comunicação não violenta, eu percebi nela uma prática terapêutica, porque você vai ter que ir indo devagar, sabe? Porque você vai primeiro no racional, inclusive no racional e bem fria. Meu objetivo é ser ouvida, então eu vou aqui. Depois você começa a falar, poxa, você começa a ter mais empatia, você começa a compreender, e aí você começa a sentir aquilo como sendo uma verdade. Né? E aí eu acho que você vai alinhando essa situação. Eu acho que só aí a sua boca, o seu pensamento, o seu olho vai fazer a mesma coisa. Ô, Rose, trazendo essa questão que ela falou do como treinar, né, para você não ser violento. Mais pertinho. Para você não ser violento. Quando você insiste, né, a pessoa não está entendendo, você insiste para ela que é tal coisa e mesmo assim ela não entende aquilo. Seu corpo expressa a sua impaciência. Eu acho que tem momentos em que a gente tem que tentar falar e não deu certo, para e fala em outra oportunidade. Porque às vezes isso também é ter empatia pelo outro, né? Por que o outro não está te entendendo? E aí é bem legal para quem pratica isso mesmo, porque você começa a aprender a fazer pergunta para a pessoa. Porque quando você faz pergunta para a pessoa, tentando entender a necessidade que está por trás daquela resistência dela, vamos chamar assim de resistência, talvez você compreenda a forma de chegar nela mais fácil. Só que daí, né, gente, aí é um outro passo, né? Mas é um processo mesmo de desenvolvimento mesmo. E aí, assim, ó, tem que ser consciente e constante para você conseguir. Eu preciso aprender sempre a analisar a minha atitude e não a do outro, focar em mim. Mais para frente você vai conseguir tirar do outro o que ele está sentindo. O exercício de empatia consigo mesmo e o poder de reflexão e as perguntas vêm depois. E compreender, né, gente, sem se chicotear, que eu sou lobo e girafa. E que isso vai acontecer, tá? Isso vai, de vez em quando, eu vou me perder. Oi. Pois não. Até aconteceu comigo, né? Eu tenho um relacionamento de 12 anos, até a Rose sabe, né? Foi minha professora e do meu marido na mesma turma. E o que eu percebi, até nessa parte de comunicação violenta e não violenta, que tem algumas situações que o casal, né, parceiro, eles estão caminhando para essa comunicação não violenta, tá dando tudo certo para manter essa comunicação, né? Os dois estão tendo esse lado da empatia um com o outro. Mas o que a gente faz quando terceiros contribuem para a comunicação violenta no relacionamento? Eu e meu marido, né, graças a Deus, aí de uns 3 anos para cá, até que o nosso casamento religioso ajudou, a gente melhorou muito a nossa comunicação, muito mesmo, de um falar para o outro de uma forma clara, se abrir, coisa que a gente não fazia antes. E com isso até briga, conflito, intrigas diminuíram assim drasticamente, graças a Deus. Mas uma coisa que ficou muito clara para mim, porque, assim, teve vários benefícios, várias ações, atitudes que contribuíram para isso acontecer. Mas uma das coisas que eu percebi é que quando a gente se afastou um pouco de algumas pessoas, de terceiro, essas pessoas estavam contribuindo de alguma forma para que a comunicação violenta reinasse, permanecesse entre nós dois. E aí teve um certo bloqueio, né? Falta de convívio com algumas pessoas, e a comunicação deixou de ser violenta para ser não violenta. A gente conseguiu ter uma comunicação mais assertiva, mais clara e mais empática. O que as pessoas podem fazer, não só em relacionamento, mas o que as pessoas podem fazer para que terceiros não interfiram na comunicação, para ela virar uma comunicação violenta? Olha, eu vou dizer o que eu tenho feito na minha vida, tá? Eu transito em qualquer tipo de grupo, mas alguns eu não convivo, eu não paro.
todo aquele grupo, todas aquelas pessoas que não são boas para mim, que não pensam, não têm valores, pelo menos semelhantes, eu me afasto. Eu acho que não tem outra alternativa. Eu li um livro uma vez, A Alquimia do Encontro, e aquilo me chamou muita atenção. E o que o rapaz, ele é escrito por um casal, e o que eles defenderam nesse livro é que assim, que eu posso me relacionar com todo mundo, era até legal o livro, mas que existia tempo. Então, por exemplo, eu conheci o autor porque quando eu trabalhei formando pessoas que trabalhavam em recursos humanos, ele fez um curso com a gente lá na KDP. E ele falou que o livro foi um exercício do casal, porque eles começaram a perceber que tinha casais que tinham valores semelhantes, que botavam para cima, que era uma delícia passar um final de semana inteiro. Mas tinha gente que, se passasse 1, 2 horas, aquele negócio já começava a incomodar. Então, eles começaram a perceber que eu precisava entender isso. Então, por exemplo, sabe aquela, sei lá, um parente que a gente até tem respeito, mas que é insuportável, só reclama, tal, marca um almoço de preferência fora de casa. Sabe por quê? Acabou o almoço, cada um vai para casa, você consegue ser gentil, educado com a pessoa, entendeu? E ela vai embora para a casa dela, você vai embora para a sua. É uma pessoa mais legal, que tem valores mais semelhantes, que agrega valor, poxa, pode ir passar o final de semana na praia. Vamos passar. A gente tem que começar a perceber isso e colocar limite, porque o que o outro é problema do outro. Agora, se aquilo está me fazendo mal, é claro que você também pode se posicionar de uma forma não violenta, mas é que, às vezes, a questão ela é meia velada, né? É a energia que traz isso. Então, esse livro, eu falei, gente, é genial, né? Isso mesmo, né? Tem gente que tem que ser um pouquinho de tempo só, que você vai para casa, nossa, que bom que eu encontrei aquela pessoa. Se tivesse passado mais 1 hora, você ia falar, nossa senhora, por que eu estou aqui? Você ia falar, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar, entendeu? Então, aí você consegue transitar em todo o grupo. Eu acho que a gente precisa se proteger um pouquinho. A gente precisa saber o que a gente quer da vida. E a gente precisa se unir com quem bota a gente para cima, porque para botar para baixo está cheião de gente. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu queria trazer algo que pudesse contribuir um pouquinho. Eu vou deixar um presente para vocês, tá? Eu tenho o espaço lá, é o Transmutare, ali está meu nome, meu telefone. Eu fiz a moda antiga mesmo, mas eu fiz um resuminho, vocês podem pegar também essa apresentação aqui com a Karen. Um resuminho eu fiz. E também, quem quiser, como eu tenho espaço, se alguém quiser marcar comigo um presente, 1 hora para a gente conversar, não precisa ser só sobre o tema comunicação não violenta, pode ser sobre outra questão que vocês queiram, que eu possa ajudar. 1 hora de bate-papo, pode ser online, pode ser presencial. Vocês mandam um WhatsApp para mim, marquem. Inclusive, se vocês forem, esse horário é um horário para a gente bater papo, para a gente conversar, para mim poder orientar alguma outra coisa para vocês. E se vocês aí falarem, Rosa, a gente queria muito fazer tal coisa com você, também vai ter um desconto, tá bom? Vai ser uns presentinhos aqui. E foi uma delícia, porque eu aprendi muito com vocês também. Galera de casa, adorei, né? Pena que a gente não estava vendo aqui. Devia ter uma coisa grande aqui para a gente enxergando a interação deles, né? Então, muito obrigada pelo tempo, pelas contribuições. Me perdoe se eu não consegui responder alguma coisa contenta. E eu queria trazer algo mais simples que vocês pudessem aplicar. Tá? Vocês vão se surpreender se vocês aplicarem. Muito agradecida.